Boa noite a todos, está no ar o nosso Connect Sport dessa sexta-feira. É um prazer imenso e uma honra estar na sua companhia. Mais uma semana se encerrando e graças ao nosso bom Deus, estamos aqui na permissão dele para mais um programa. Agradecendo primeiramente a todos vocês que estamos acompanhando, que ainda vai nos acompanhar nessa edição de sexta-feira, seja na tela do seu smartphone, do seu computador, pelas páginas YouTube e Facebook da Connect Brasil TV, para vocês que são assinantes do nosso canal por assinatura, o canal 15 da rede Banda Larga. Agradecemos imensamente a sua audiência e seguimos aqui no nosso Connect Sport. Hoje, para mim, fazendo a participação sozinha, solo, trazendo um programa informativo para vocês que nos acompanham. E hoje temos bastante assunto para falarmos aqui. Temos que destacar a pré-Libertadores, a grande classificação no Botafogo, que conquistou no Newton Santos a grande vitória diante do Aurora por 6-0 e espantou a má fase, trazendo as notícias do mundo do esporte para vocês na edição dessa sexta-feira, destacando também a final da Recopa Sul-Americana, até porque o Fluminense exorcizou o fantasma LDU, vencendo por 2-0 com destaque para 2 gols de Arias e conquista aí o título da Recopa Sul-Americana. Destacando o Campeonato Paulista, 2 jogos atrasados da quinta rodada, a dupla São Paulo e Palmeiras venceram seus compromissos. O São Paulo vencendo a Inter de Limeira por 3-0 e o Palmeiras no Canindé vencendo a Portuguesa por 2-0, é destaque no nosso programa. Jogos da Copa do Brasil aqui em primeira mão para vocês que nos acompanham, vamos destacar aqui em primeira mão. E temos que destacar informações do mercado da bola, futebol internacional, convocação da seleção brasileira para os jogos que teremos aí contra a Inglaterra e Espanha, que vamos trazer para vocês. Destacando o Campeonato Carioca, rodada dos 4 grandes do futebol carioca e também do futebol paulista. Esse é alguns dos assuntos da edição do nosso Connect Sport dessa sexta-feira. Bom, vamos entrar aqui sem mais delongas, Gustavo, colocando um ilustre aí do Botafogo, até porque o Botafogo venceu o Aurora pelo placar de 6-0 no estádio Newton Santos. Uma vitória de um Botafogo com muita intensidade, com um novo panorama tático, assumindo aí pelo seu técnico interino Marcelo, um time jogando 4-3-3, tendo a sua linha de meio de campo à frente muito sólida, com o Tietê, com o Eduardo, com o Carlos Eduardo, também com o Savarino, destacando também aí o Júnior Santos, que foi artilheiro da partida, marcando 4 gols, e o Tiquinho Soares. Com muita intensidade, quando esse meio de campo do Botafogo funciona, fica mais fácil de distribuir jogos e tem mais volume de jogo. A gente viu que o Aurora também entrou um pouco mais recuado, porque a equipe do Aurora faria da sua principal força o seu estádio, jogando em Cochabamba, na altitude, para tentar fazer o resultado. Conseguiu um empate lá, fazendo uma atuação até muito eficiente, perto da questão técnica comparada entre ambas as equipes, na questão técnica de ambas as equipes. Mas em casa a gente sabe que o fator casa e o fator torcida é muito importante e fez diferença para a equipe do Botafogo, que vence com muita intensidade, articulando muitas jogadas, um time que não teve dificuldade para se infiltrar na defesa da equipe do Aurora, que atuou aí basicamente num quadro, num 3-4-2-1, tentando fazer um esquema de contra-ataque com o Serginho, tentando adiantar mais as suas linhas de ataque, mas porém sem muita efetividade. E a equipe do Botafogo, jogando no 4-3-3, conseguiu ser mais efetivo, criar boas oportunidades e vencer a partida pelo placar de 6-0. Destaque para o Júnior Santos, que atuando pelo lado de campo foi muito fundamental para quebrar esse ferrolho defensivo da equipe do Aurora. Tiquinho Soares voltando a marcar após 7 jogos e o Savarino também sendo destaque, marcando os seus gols. Então aí destaque para a equipe do Botafogo, fazendo uma boa partida, vencendo com intensidade. Claro que não podemos analisar o panorama técnico e tático de ambas as equipes, mas o Aurora um pouco mais recordado, jogando um 3-5-2, eu tinha falado do esquema errado, tentando muito reforçar o seu sistema defensivo e explorar o contra-ataque, mas sem êxito, o Botafogo vence e vence com tranquilidade a equipe do Aurora pela pré-Libertadores. Vale destacar que o adversário do Fogão na próxima fase, na terceira fase da Copa Libertadores, será o clube brasileiro Bragantino. Bom, agora dentro do nosso Connect Sport, vamos destacar para vocês as nossas notícias do esporte. Produção, pode colocar o ilustre aí para nós, porque vamos começar aqui a edição dessa sexta-feira das nossas notícias do esporte. Quadro que aqui dentro do nosso programa temos como ênfase destacar para vocês as principais notícias do mundo do esporte em primeira mão. Vamos começar aqui o nosso giro de notícias falando da Fórmula 1. A Fórmula 1 que vai se iniciar a temporada de 2024 já está perto de se iniciar, estamos tendo já treinos livres e vamos trazer aqui para algumas informações para vocês. Porque no Grande Prêmio do Bahrein, o Grande Prêmio do Bahrein que acontecerá, será a corrida de abertura da Fórmula 1. Tivemos aí já o primeiro treino livre nessa sexta-feira, com Carlos Sainz, vencedor vencendo esse treino livre, desbancou aí o também compatriota espanhol Fernando Alonso, que atualmente está na Aston Martin, com um tempo de 1 minuto 30 segundos
e 824 milésimos. Vale destacar que na terceira colocação ficou Max Verstappen, completando aí essas 3 primeiras colocações desse treino livre para o GP do Bahrein. Carlos Sainz na primeira colocação, Fernando Alonso na segunda colocação e aí o Max Verstappen na terceira colocação. Bom, vamos destacar agora clubes que estão se tornando SAF no futebol brasileiro. E mais um clube deve se tornar SAF, que é o Náutico. A negociação com um grupo de investidores ligado ao ramo imobiliário que apresentou uma proposta de investimentos que podem chegar a torno de 980 milhões em 10 anos pela compra da SAF do Náutico. Já não é a primeira proposta na mesa do presidente Bruno Beckler, portanto aí algumas oportunidades para a equipe do Náutico se tornar mais um clube SAF no futebol brasileiro. A CBF divulgou nesta quinta-feira a tabela do Brasileirão após a recusa do pedido de clubes para a paralisação do torneio durante a Copa América. A entidade detalhou a tabela da competição e também já manifestou aí os jogos que acontecerão nas 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Vamos destacar aí só a primeira rodada para vocês que nos acompanham, que acontecerá entre os dias 13 e 14 de abril. Teremos os confrontos entre Internacional e Bahia, Cruzeiro e Botafogo, Vitória e Palmeiras, Fluminense e Bragantino, Vasco e Grêmio, Corinthians e Atlético Mineiro, São Paulo e Fortaleza, Atlético Paranaense e Cuiabá, Atlético Goianiense e Flamengo, Criciúma e Juventude. São aí os jogos dessa primeira rodada da edição Campeonato Brasileiro 2024 Série A. Vamos destacar agora William Lima. O brasileiro conquistou a medalha no primeiro dia do Grand Slam de Takenshin. Nesta sexta-feira, o William Lima manteve a evolução nesta temporada e conseguiu bronze na categoria de 66 quilos. Depois de ter batido na trave na etapa de Baku em fevereiro, aí ele conquista um grande resultado aí nesse Grand Slam em Takenshin. Vamos destacar agora a ponteira do Fluminense, a Alexandra Uzelak. Disse em entrevista ao jornal sérvio Mozart Sport que sofreu 2 assaltos no período de uma semana no Rio de Janeiro durante esse mês de fevereiro. A Denísia, campeã olímpica Denísia nos jogos do Praia Clube, liderando a média de bloqueios por sets na Superliga Feminina. Muitos não imaginam o susto que ela passou por causa da dengue. A jogadora teve a doença e precisou ser internada em um hospital de Uberlândia. Perdeu 9 quilos e agora tenta recuperar boa parte da sua forma física. É uma doença que infelizmente tem nos assolado em vários cantos do Brasil e do mundo. Portanto, vamos nos conscientizar, não só trazer notícias do esporte, mas também aqui cidadania. Vamos nos prevenir contra essa doença, a dengue, e desejamos aí uma pronta recuperação à jogadora de vôlei, a Denísia. Beatriz Haddad Maia, Bia, perdeu em mais uma estreia nessa temporada. Na noite da última quarta-feira, no dia 28, a número 13 do mundo no ranking mundial foi derrotada pela britânica Katjan Boulter no WTA 500 de San Diego, nos Estados Unidos, e está fora da competição. Essa é a 4ª derrota consecutiva da brasileira, sendo a terceira em estreias. Entrou no torneio direto nas oitavas de final e perdeu aí por 2-1, parciais 3-6 e 6-3 e 6-4. Destacando para vocês aqui resultados da NBA, onde a equipe dos Nuggets vence a equipe do Miami Heat por 103-97. Los Angeles Lakers foi derrotado para o Wizards por 134-131. Pela NBB, Novo Basquete Brasil, destacando o São José, que venceu o Botafogo por 93-90. O Franca acabou vencendo o Minas em um jogo muito equilibrado pelo placar de 95-94. São Paulo venceu a equipe do Pinheiros por 79-74 e o Flá Basquete, que venceu a equipe do Mogi pelo placar aqui de 77-49. Então, são algumas das nossas notícias Notícias do Esporte dessa sexta-feira do nosso programa. Gustavo, pode voltar para a gente. Está tudo certo aí, produção? Tudo dentro dos conformes? Então a gente segue aqui dentro do nosso programa, destacando a grande final da Copa Sul-Americana para vocês que nos acompanham, da Recopa Sul-Americana, onde a equipe do Fluminense no Maracanã venceu a LDU pelo placar de 2-0, reverteu a desvantagem que tinha em Quito após perder a primeira partida na semana passada por 1-0 na altitude de Quito e conquista o título inédito da Recopa Sul-Americana. De quebra ainda exorciza aquele fantasma que existiu da LDU desde 2009. Bom, Fluminense aí podemos dizer que fez uma partida muito efetiva, jogando um 4-3-3. A LDU sabia
que para a partida de volta, sem a altitude, a equipe tinha que fazer uma partida mais resguardada, tentando explorar principalmente o contra-ataque. O fato é que essa estratégia deu certo para a equipe da temporada passada, tanto que foi campeão da Copa Sul-Americana, muitas das vezes atuando fora de casa nesse estilo de jogo. Tendo aí um time muito perigoso no seu meio de campo para frente, jogando um 4-1-4-1, tendo sempre um volante de contenção para segurar a defesa, tendo primeiramente também a liberdade de poder tentar articular jogadas no seu meio de campo, liberar mais os meios para encostar no seu centroavante, para assim tentar criar algum recurso ofensivo. Não foi o que vimos ontem. Um Fluminense que atua no 4-3-3 foi um time de mais envolvência, mais intensidade tática e criou boas oportunidades no primeiro tempo, mas se esbarrava pela eficácia da LDU, principalmente no sistema de marcação. A LDU conseguiu segurar, se mantendo forte no sistema defensivo até onde deu. No segundo tempo, após mudanças, o Fluminense voltou melhor, conseguiu mais intensidade e numa dessas jogadas, principalmente joga na parte lateral, em um cruzamento, o Arias conseguiu marcar um gol de cabeça e assim já, de certa maneira, empatar a vantagem por 1-1 que tinha sido construída na primeira partida por parte da LDU. Fluminense ainda logo após o gol, continuou criando mais oportunidades e logo após um lance de pênalti, John Arias converteu e assim garantiu o título do Fluminense pelo placar de 2-0. O Fluminense com muita intensidade, com muita aplicação tática, principalmente no sistema ofensivo, e uma LDU que tem sua principal força, a altitude de Quito. Fora de casa, uma equipe que joga no 4-1-4-1, muitas das vezes resguardada, explorando no contra-ataque. Ontem não conseguiu oferecer tanta resistência ao Fluminense, assim como ofereceu na primeira partida, e o Fluminense vence de convence aí, conquistando mais um título aí sob o comando técnico Fernando Diniz, sendo campeão da Recopa Sul-Americana. Parabéns ao tricolor das Laranjeiras pelo título continental da Recopa Sul-Americana. Bom, vamos seguir aqui o Conect Sport, Gustavo. Aqui a gente nessa sexta-feira estamos num programa mais dinâmico e informativo para vocês que nos acompanham, falando de Campeonato Paulista na edição dessa sexta-feira. Jogos atrasados pela quinta rodada aí, marcaram aí para São Paulo e para Palmeiras aí. Vamos começar falando da equipe do Tricolor Paulista, que joga no estádio Mané Garrincha, quebrou aquela série de jogos que, de certa maneira, vinha incomodando o torcedor tricolor, ao vencer a Inter de Limeira pelo placar de 3-0. O Inter de Limeira, atuando num 4-3-3, precisava vencer para encaminhar sua classificação no Campeonato Paulista. O São Paulo jogando aí num 4-2-3-1, e o São Paulo aí, de certa maneira, ainda no primeiro tempo, nos primeiros 30 minutos, foi uma partida muito truncada para ambas as equipes. O São Paulo sem muita efetividade e sem conseguir se infiltrar muito na defesa da equipe da Inter de Limeira, que buscava, através do atacante Quirino, ter algumas oportunidades ainda no contra-ataque. Foi um jogo muito truncado, até que, principalmente pelas jogadas de lado de campo, que é algo que o São Paulo apostou muito nessa partida, conseguiu fazer o seu primeiro gol com Ferreirinha, que em uma infiltração dentro da área, marcou um belo gol driblando o goleiro e marcando seu primeiro gol com a camisa São Paulina, aí já abrindo o resultado para o São Paulo no primeiro tempo, com 1-0, as coisas facilitou ainda mais. Oi? O JR55, a técnica tá falando aqui, Gustavo São Paulino. No segundo tempo, panorama completamente diferente para o São Paulo. Com um gol, a equipe já pôde jogar mais, de uma certa maneira mais tranquila. E aí, com as substituições, o São Paulo melhorou muito, destacando também a entrada do Rames Rodrigues, que entrou jogando aí cerca de 25 minutos, meia hora de jogo. Conseguiu distribuir boas articulações no meio de campo, distribuindo uma assistência para o segundo gol de Luciano. O São Paulo vencia por 2-0 aí, com gols marcados pelo Ferreirinho e pelo Luciano. E destaque também para o gol de Rames Rodrigues, selando assim a vitória São Paulina diante da Inter de Limeira pelo placar de 3-0 no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Bom, agora vamos destacar o Palmeiras. O Palmeiras também entrou em campo em jogo atrasado pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Pode colocar o ilustre aí do Palmeiras agora, produção, para a gente destacar um pouco o Palmeiras, o que foi um pouco dessa partida. Um Palmeiras que, jogando no estádio do Canindé, tentava, caso vencesse a partida, que foi o que aconteceu, garantir a sua classificação na primeira colocação no geral, na tabela de classificação geral do Campeonato Paulista. Foi o que aconteceu, mas uma partida sem muito brilho por parte da equipe palmeirense. O Palmeiras conseguiu vencer por 2-0, mas uma vitória muito cirúrgica. Um primeiro tempo muito truncado de ambas as equipes, e no segundo tempo, após a expulsão aí do atacante Vitor Andrade, a Portuguesa ficou sem um a menos. Era claro que, pela nível e qualidade técnica de ambas as equipes, mesmo jogando em casa, a Portuguesa ia explorar mais o contra-ataque, tentou segurar o Palmeiras até onde conseguiu, mas a expulsão do Vitor Andrade, de certa maneira, desfalcou muito a equipe da maneira tática de atuar. Com isso, o Palmeiras passou a ter mais liberdade para jogar e articular jogadas, e foi o que aconteceu
um gol aí do Flaco Lopes e outro gol aí marcado pela equipe do Palmeiras. O Palmeiras conseguiu vencer a partida pelo placar de 2-0. A equipe do Abel Ferreira segue invicta nesse Campeonato Paulista, com 10 jogos aí de vencibilidade, são 7 vitórias e 3 empates. O Palmeiras segue aí com 80% de aproveitamento no Campeonato Paulista. Vai destacar também a posse de bola da equipe do Palmeiras, que foi aí por cerca de 70% de posse de bola, e com gols de Gabriel Menino e Flaco Lopes, o Palmeiras conquistou uma boa vitória, agora líder da classificação geral do Campeonato Paulista, e vencendo aí a Portuguesa pelo placar de 2-0. Por parte da Lusa, a Lusa segue em segundo no seu grupo, mas também tem que olhar para trás, porque também tem chance de risco de rebaixamento, está na vice-liderança do seu grupo com 7 pontos. Bom, vamos destacar aqui agora, produção, a Copa do Brasil, trazendo aqui resultados da Copa do Brasil. Esse meio de semana a Copa do Brasil muito movimentada, com grandes jogos, e vamos destacar aqui alguns resultados desse meio de semana da Copa do Brasil. Vamos começar destacando então lá no início, terça-feira, onde a equipe do Atlético de Minas Gerais venceu Volta Redonda do Rio de Janeiro por 1-0. O Iguatu ficou no empate contra o Juventude por 0-0. O Vasco da Gama, que a gente debateu no último programa aqui com a análise do Daniel Godoy, em Santa Catarina, venceu o Marcílio Dias por 3-1. São Bernardo, olho no São Bernardo, é uma equipe que tem boa intensidade, bom padrão de jogo, estilo de jogo, comandado há um bom tempo pelo Márcio Zanardi, vem conquista uma boa vitória na Copa do Brasil ao vencer o Olaria do Rio de Janeiro por 1-0. Uma vitória, de certa maneira, eu posso dizer surpreendente. O Maringá eliminando o América Mineiro, um clube de Série B que até ano passado disputava a Série A e também já disputou Libertadores. Maringá venceu o América Mineiro por 2-0. Destacando também o Muricy, que venceu Confiança por 2-1. O Ferroviário venceu o Maranhão por 2-1, destacando também a vitória do Petrolina diante do Cascavel pelo placar de 3-2. O Nova Iguaçu do Rio de Janeiro aplicou uma goleada diante da equipe do Itabuna da Bahia por 2-0. E o Internacional, que venceu o Asa de Arapiraca por 2-0, destaque para os gols de Alário e Vitão, venceu aí pelo placar de 2-0. O que a técnica colocou aqui? Inusitado. O time perde 12 pontos por usar jogador suspenso como maqueiro, mano. Recurso na justiça pede que semifinais sejam remarcadas. Rapaz, que notícia inusitada, hein? É de onde aí? Coloca aí pra gente, só pra gente ver aqui. Bom, seguindo aqui, o Vila Nova venceu a Aparecidense por 1-0. O Brusque venceu o Gás também por 1-0. A Água Santa venceu a equipe do Jacuipense por 2-1. O Caxias venceu a Portuguesa Santista por 1-0. Destacando também o Operário, que venceu a equipe do Operário do Mato Grosso do Sul. Ficou no empate contra o Operário de Mato Grosso do Sul por 0-0. O Operário acabou empatando com o Criciúma por 0-0. O Sport, com direito à estreia do Barleta, Christian Barleta, venceu aí o Trem por 4-0. Destacando também o Maitá, que ficou no empate com o Sampaio Correia por 1-1. O Ji-Paraná empatou com o Paysandu por 0-0. E o Fluminense do Piauí irá enfrentar o Fortaleza no domingo para o encerramento desses jogos da primeira fase da Copa do Brasil. Vale destacar que esses jogos serão no domingo devido ao atentado que a equipe do Fortaleza sofreu na Copa do Nordeste em jogo contra o Sport. O ônibus aí do Fortaleza foi apedrejado pelos torcedores do Sport, e por causa desse atentado, a partida da Copa do Brasil foi remarcada para domingo. Bom, aqui ó, o time do Paraná é punido por usar jogador suspenso como maqueiro. Decisão adia a divisão de acesso. Sport Campo Mourão perde 12 pontos ao escalar atacante de forma irregular na terceira divisão do Paranaense. Prudentópolis entra com recurso para que as semifinais sejam remarcadas. Que notícia inusitada, hein, técnica? Também de olho aí. Bom, de qualquer maneira, a gente vai trazendo isso nas notícias do esporte. Vamos acompanhar e vamos trazer esse fato aí, esse fato no mínimo curioso no mundo da bola. Bom, agora temos que destacar aqui, após a Copa do Brasil, seguindo o nosso Connect Sport de maneira informativa, informações do mercado da bola, onde em cada programa trazemos informações em primeira mão para vocês que nos acompanham. É o que, técnica? Aqui, deixa eu dar uma olhada. Ah, é verdade, é os campeonatos estaduais, é porque eu acho que eu confundi aqui na minha pauta, é verdade. Vamos destacar então os campeonatos estaduais. Por isso que é o charme do ao vivo, eu acho que eu troquei aqui na ordem da minha pauta. Bom, então vamos destacar aqui para vocês que nos acompanham. Pode colocar, já tem um ilustre aí, produção. Vamos destacar os jogos dos campeonatos estaduais para vocês que nos acompanham. Jogos que teremos aí por Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Campeonato Mineiro, Campeonato Paranaense, que já se encontram nas suas quartas de finais, e demais estaduais pelo Brasil. Pelo Campeonato Paulista, 11ª rodada, vamos destacar o Botafogo de Ribeirão Preto, que entra em campo contra a equipe do Guarani.
Portuguesa mede forças contra o Mirassol, a Inter de Limeira entra em campo contra o Ituano e o São Bernardo mede forças contra o Água Santa. Campeonato Carioca, destacando para vocês o Audax Rio, que entra em campo contra o Sampaio Corrêa, o Boa Vista mede forças contra o Bangu, Volta Redonda enfrenta a equipe do Nova Iguaçu. Pelo Campeonato Gaúcho, vamos destacar para vocês o Juventude, que entra em campo contra o Internacional, Grêmio joga contra a equipe do Guarani de Palhoça. Pelo Campeonato Mineiro, temos que destacar o Cruzeiro, que entra em campo contra o Uberlândia, o Atlético Mineiro, que enfrenta o Ipatinga, e a equipe da Tombense, que mede forças contra o América Mineiro. Campeonato Paranaense, já nas suas quartas de final, teremos os confrontos no Estádio do Café, Londrina enfrentando o Atlético Paranaense e o Cianorte enfrentando o Curitiba. Campeonato Goiano, destacando para vocês o Guaiatuba mede forças contra o Atlético Goianiense, o Goiânia mede forças contra o Goiás, e pelo Campeonato Baiano, Bahia entra em campo contra Jacuipense e o Itabuna mede forças com o Vitória. Bom, aqui, ó. Caso Daniel Alves, Ministério Público de Barcelona recorre à sentença. Para a Procuradoria, 150 mil euros pagos com a ajuda de família de Neymar não seria atenuamente. O intuito é aumentar a pena do brasileiro condenado por 4 anos e meio de prisão por agressão sexual. É isso aí, filho. Algumas notícias aqui que a técnica está trazendo aqui do nosso programa ao vivo no outro monitor. Temos 2 monitores aqui nos nossos estúdios, um que eu estou acompanhando o programa com vocês e o outro aqui onde a técnica aqui também está se comunicando comigo, me mandando algumas coisas e destaca mais uma notícia aí. Hoje o Gustavo tá em clima de sexta-feira aí, o bicho está frenético aí, fazendo trabalho com êxito, filho. Bom, vamos destacar agora sim, né, produção, Mercado da Bola, onde cada programa trazemos o nosso giro de notícias da janela de transferências, tanto do futebol nacional quanto do futebol internacional. Pode colocar o ilustre aí pra gente, produção. Mercado da Bola, vamos começar falando do Santos. Já se planejando para a disputa da Série B, o clube mapeia alguns destaques do futebol do Campeonato Paulista, como os jogadores De La Torre, de 31 anos e artilheiro do Campeonato Paulista até aqui com 7 gols, e o atacante G, de 24 anos, da Ponte Preta. São alguns aí que estão na mira do Santos para a contratação, aí, tentando se reforçar ainda mais para a disputa da Série B. Atlético Goianiense anuncia a contratação do atacante de 29 anos, Ione Gonzalez, vindo de empréstimo do Fluminense até o final da temporada. Atlético Mineiro faz uma nova proposta pelo atacante colombiano Brian Palacios. Se o Atlético Nacional da Colômbia aceitar, o valor da proposta gira em torno de 3 milhões de dólares, quase 15 milhões de reais. Matias Rojas alega falta de pagamento e rescinde o seu contrato com o Corinthians. Vale destacar que o meia paraguaio chega ao fim da sua passagem com o Corinthians com 30 jogos marcados, 3 assistências e nenhum gol. O Matias Rojas alega falta de pagamentos em direitos de imagem, algo que seria em torno de 5 milhões de reais. Vale destacar que ele já no começo da temporada ameaçou a deixar o Corinthians e a rescindir seu contrato através da FIFA, porém o Augusto Melo tentou negociar para que essa parcela fosse paga, esse valor fosse pago em parcelas. A de janeiro foi paga, a de mês de fevereiro não foi paga. Com isso, o atleta deve acionar a FIFA e rescindir o seu contrato com o Corinthians. Olha só. Inter e Luiz Adriano negociou a rescisão de contrato e Campanaro tem proposta do Atlético Goianiense. Centroavante pode acertar com Vitória, enquanto o volante tem conversas com a equipe goiana. São algumas das notícias aí da edição dessa sexta-feira do nosso Mercado da Bola. Bom, é isso aí, Gustavo. Seguindo aqui o nosso programa, hoje na edição dessa sexta-feira, um programa mais informativo, vamos destacar aqui para vocês passar limpo os jogos desse final de semana do futebol internacional. Vai ficar em casa de boa? Quer acompanhar o futebol internacional, mas não sabe os jogos? Eu te informo agora. Vamos começar aí pela Premier League, onde a equipe do Tottenham mede forças contra o Crystal Palace, o Nottingham Forest enfrenta a equipe do Liverpool, Brentford mede forças contra o Chelsea, destacando também o clássico de Manchester entre Manchester City e Manchester United, e o Sheffield United enfrentando a equipe do Arsenal. Vale destacar também aqui, pela Série A Team, o Milan enfrenta a Lazio, Napoli mede forças contra a Juventus, Inter de Milão enfrentando o Genoa, o Monza enfrentando a Roma,
A Fiorentina mede forças contra o Torino. Pela La Liga, Campeonato Espanhol, o Valência enfrenta a equipe do Real Madrid. O Atlético de Madrid mede forças contra o Betis. E o Atlético de Bilbao, que enfrenta o Barcelona. Pela Bundesliga, Campeonato Alemão, vamos destacar aqui para vocês a partida que aconteceu aí diante do quase simultaneamente o nosso Connect Sport, onde a equipe do Freiburg empatou com a equipe do Bayern de Munique por 2-2. O Union Berlim mede forças contra a equipe do Borussia Dortmund e o Colônia enfrenta o Bayer Leverkusen na competição. Pela Ligue 1, vale destacar o confronto entre Mônaco e PSG. Vamos destacar para encerrar a Liga Portuguesa, onde a equipe do Porto tem o Clássico de Portugal contra o Benfica e o Sporting mede forças contra a equipe do Farense. São aí algumas notícias nossas e trazendo informações sobre o futebol internacional. Mônaco e PSG 0-0 simultaneamente ao nosso Connect Sport. Bom, pode colocar aí pra gente, produção, agora, seleção brasileira. Na tarde dessa sexta-feira, na sede da CBF, o técnico Dorival Júnior convocou a nossa seleção, 26 atletas, que de certa maneira representarão a nossa seleção nesse ano de 2024 nos amistosos contra a Inglaterra e Espanha. Para começar, pode colocar o vídeo do Dorival anunciando a convocação, depois eu passo a convocação aqui e deixo aqui uma breve análise. Pode colocar o vídeo do Dorival anunciando os 26 atletas convocados pela nossa seleção. Goleiros: Bento, do Atlético Paranaense; Ederson, do Manchester City; Rafael, do São Paulo. Laterais direito: Danilo, da Juventus; Ian Couto, do Girona. Laterais esquerdos: Ayrton Lucas, do Flamengo; Wendel, do Porto. Zagueiros: Beraldo, do PSG; Gabriel Magalhães, do Arsenal; Marquinhos, do PSG; e Murilo, do Palmeiras. Meios-campistas: André, do Fluminense; Andréas Pereira, do Fulham; Bruno Guimarães, do Newcastle; Casimiro, do Manchester United; Douglas Luiz, do Aston Villa; João Gomes, do Wolverhampton; Lucas Paquetá, do West Ham; e Pablo Maia, do São Paulo. Atacantes: Endrick, do Palmeiras; Gabriel Martinelli, do Arsenal; Rafinha, do Barcelona; Richarlison, do Tottenham; Rodrigo, Real Madrid; Savinho, Girona; e Vinícius Júnior, do Real Madrid. Pode colocar agora a imagem da convocação aí, Gustavo, pra gente. E aí, torcedor, gostou? Para vocês que nos acompanham, primeira convocação do Dorival Júnior aí, frente à seleção brasileira. É claro que, de certa maneira, vai agradar uns, vai desagradar outros, seguindo duas linhas de raciocínio. A primeira linha de raciocínio é que ele mantém uma base de alguns atletas que já vinham sendo convocados desde o antigo ciclo da época Fernando Diniz, e aposta em alguns atletas de surpresa do seu critério para tentar agregar e iniciar a era Dorival Júnior frente à seleção brasileira. Eu vou dar alguns destaques aqui. Goleiro Bento, do Atlético Paranaense, já é um nome que já vinha sendo convocado nas últimas convocações, aí tem mantido uma constância no Atlético Paranaense, aparece nessa lista. O Ederson, que é o titularíssimo dessa seleção brasileira, desde o antigo ciclo do Tite, já vem sendo convocado há bastante tempo. É um atleta que principalmente também sabe sair jogando com o pé, e isso também acaba também contando a seu favor, e já vem jogando há muito tempo no Manchester City, então é um titular absoluto. Rafael, do São Paulo, visando nessa opção talvez de um terceiro goleiro na linhagem das últimas comissões técnicas, que já convocou jogadores como o Cássio aqui do Corinthians, já convocou também o Everton do Palmeiras, já convocou o Lucas Peck, que na época atuava pelo Botafogo, até o próprio Bento já se enquadrou nessa questão de terceiro goleiro. O Rafael tem mantido uma constância desde a temporada passada no gol do São Paulo, então entra aí nessa questão de terceiro goleiro, então talvez aí até de maneira acertada. Defensores, o Danilo da Juventus, que se enquadra muito pela falta de opções que a nossa lateral tem nesse momento. Danilo vindo com mais experiência. O Ian Couto, esse nome sim me agrada bastante pela maneira de jogar, um jogador muito versátil, que sabe apoiar bem no ataque, é um dos destaques no Girona da Espanha nessa temporada, então, na minha concepção, pelo que vem entregando ao Girona, merece ser convocado. O Ayrton Lucas, do Flamengo, talvez é um nome que, na minha concepção, talvez nesse momento não merecia estar nessa convocação. Um atleta que talvez na temporada passada já teve seu destaque no Flamengo, mas nesse momento, para mim, eu não convocaria. O Wendel, do Porto, talvez é uma surpresa grata aí também nessa convocação. Muito também se enquadra pelas faltas de opções nas laterais da nossa seleção.
mas é um atleta que tem o seu nome discutível nesse momento. Beraldo do PSG, melhor dizendo, cria da base do São Paulo. Esse nome, se na minha visão, acerta desde a temporada passada, apresentando uma constância muito boa na equipe do São Paulo nessa temporada pelo PSG. Não tem sentido o fator adaptação, tem jogado com regularidade no PSG, um atleta jovem com muito potencial nesse novo ciclo e pode estar. Murilo, confesso que o Murilo é um atleta que tem jogado muito bem no Palmeiras, mas talvez na minha concepção eu convocaria o Murilo do Nottingham Forest, vejo mais potencial, um atleta mais novo e que vem entregando mais nesse momento para ser convocado. André do Fluminense, é uma convocação que já era esperado pelo que ele vem atuando no Fluminense, merece sim ser convocado. Andréas Pereira acerta na minha visão, por ser um atleta que na minha concepção tem atuado muito bem nesse meio campo do Fulham ali, fazendo uma parceria com o William, tem se destacado muito bem, tem dado a dinâmica, tem sido um dos brasileiros aí, destaque na edição dessa Premier League, então nome acertado. Bruno Guimarães também, do Newcastle, também tem um líder de assistências aí de designs da Premier League, um atleta que marcou 4 gols nessa temporada pela equipe do Newcastle e talvez, na minha concepção, também mereça ser convocado. Casemiro, nesse momento, acredito que não. É um nome que agrega mais experiência, mas não vem numa boa fase no Manchester United, na minha visão, talvez eu não convocaria para a seleção brasileira. Douglas Luiz acerta, atleta de 7 gols pelo Aston Villa, tem atuado muito bem, merece estar nessa seleção. João Gomes é uma das surpresas muito acertadas pelo que vem entregando no meio do campo do Wolverhampton. Em uma partida contra o Tottenham marcou 2 gols, é um dos líderes de designs da equipe do Wolverhampton nessa Premier League e merece estar sim. Lucas Paquetá também voltou com tudo aí na equipe do West Ham, é um meio campo que o Brasil tem muita carência, falta esse atleta mais articulador no meio de campo, nesse momento seria ele, e muito acertada a convocação dele. Pablo Maia também mais uma surpresa por parte da equipe dessa seleção brasileira, merece pelo que vem atuando pelo São Paulo aí, mas talvez teria outros nomes frente nesse momento, mas é um atleta que é uma surpresa aí na seleção brasileira. Atacantes, Hendrick de maneira acertada por tudo que vem atuando pelo Palmeiras, Gabriel Martinelli também é um atleta que tem atuado muito bem pelo Arsenal, merece estar. Rafinha talvez tenha as minhas controvérsias, talvez nesse momento eu não convocaria, acho que teria nomes nesse momento para o setor do ataque que merecia estar convocado. Richarlison também não convocaria, particularmente até o Evanilson do Porto, pela temporada que tem feito mais de 20 gols no futebol português, merece estar. Na tendência é que ele não seja mais convocado, né? Parece que vai ser cortado e vai abrir uma vaga também, né? Talvez aí na questão do Richarlison. Rodrigo merece ser convocado pelo que vem jogando no Real Madrid ao lado do Vinícius Júnior, e o Savinho também entra muito na questão do Ian Couto, pelo que vem produzindo frente à equipe do Girona, marcou 7 gols nessa La Liga, é um atleta que também já foi negociado nesse meio de janeiro de transferências para a próxima temporada junto ao Manchester City, um atleta de muito potencial, muito ofensivo na questão tática de jogar, principalmente na questão ofensiva, um atleta muito jovem, pode se potencializar nesse novo ciclo do Dorival Júnior e, na minha concepção, acertar a convocação. É claro, agora temos que torcer, esperar o que essa equipe vai entregar, o que o Dorival vai passar para esses atletas de filosofia técnica e tática, mas aí está a convocação da nossa seleção para os amistosos contra a Inglaterra e Espanha. Bom, vamos seguir aqui o nosso Connect Sport em ritmo embalado aqui, destacando agora a 10ª rodada do Campeonato Carioca. Teremos aí o Vasco da Gama enfrentando a Portuguesa do Rio de Janeiro, partida muito importante para o Vasco da Gama, que precisa garantir sua classificação na semifinal do Campeonato Carioca. Nesse momento, a tabela de classificação, a equipe pode estar correndo um risco de não garantir sua classificação, vem de uma vitória importante na Copa do Brasil e precisa vencer esse compromisso contra a Portuguesa do Rio de Janeiro. Na minha concepção, o Vasco tem mais time, atuando em casa, isso pode ser um fator importante para o Vasco tentar conseguir uma vitória diante da Portuguesa. Flamengo e Madureira, partida que pode ser também muito importante para a equipe do Flamengo. Pode colocar a imagem do Flamengo, produção para a gente, porque o Flamengo, caso vença, pode se sagrar campeão da Taça Guanabara. Destaque aí para o Flamengo, que é essa equipe titular do técnico Tite, muito sólida no sistema defensivo, apresentando também no meio de campo uma equipe muito sólida também, principalmente com o Eric Pulgar, o Igor Paixão, tem no meio de campo ali muitas das vezes até o De La Cruz atuando mais como esse atleta de segundo volante. Eu não sei se é Igor Jesus, exatamente, perdão. Igor Paixão, atacante do Feyenoord da Holanda. Então, o Igor Jesus, aí fica a minha correção, aí um atleta jovem do Flamengo que tem entrado nas últimas partidas e tem se destacado muito bem, e principalmente no setor ofensivo também, o Flamengo muito forte, com muita intensidade. Então esse time do Flamengo está construindo uma base sólida sob o comando do técnico Tite e deve vencer a equipe do Madureira nessa rodada.
clássico Fla-Flu, clássico entre Fluminense e Botafogo, temos que destacar duas equipes que venceram nesse meio de semana. Fluminense veio com a moral alta após ser campeão da Recopa Sul-Americana, e o Botafogo, que mesmo com o técnico interino, vence a equipe do Aurora. Vamos ver se contra um adversário mais difícil, a equipe do Botafogo apresente um futebol mais consistente. Hoje, na minha visão, o Fluminense tem uma linhagem de trabalho mais sólida, tem mais opções do seu elenco e é favorito a vencer o Botafogo. Mas quem sabe essa vitória diante do Aurora dê um novo rumo para a equipe para que possa apresentar um bom futebol dentro do Campeonato Carioca. Vamos agora, antes de encerrar o Connect Sport, destacar aqui rapidamente o futebol paulista, produção. 11ª rodada, o confronto entre Bragantino e Santos no estádio Nabi Abichedi. Duas equipes que já garantiram a sua classificação para a próxima fase. Um Santos que está apresentando futebol muito consistente no início dessa temporada. O Fábio Carille, de certa maneira, restaurou a maneira do time de jogar no 4-3-3, muito sólida no sistema defensivo e sendo uma equipe muito eficiente também no seu campo de ataque, enfrentando o Bragantino, que ainda não entregou o que poderia entregar ao longo dessa temporada, mas que atuando em seus domínios é uma equipe muito perigosa. Duelo muito equilibrado e, na minha concepção, quem errar menos possa vencer esse duelo. Vamos falar de Corinthians e Santo André, o Corinthians que acabou perdendo para a equipe da Ponte Preta na última rodada do Campeonato Paulista na Neoquímica Arena. Precisa vencer se quiser tentar garantir sua classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. Classificação que não é nada fácil. O Corinthians ainda depende de tropeços de Inter de Limeira e de Mirassol, mas pode conseguir uma vitória atuando em seus domínios. Essa equipe tem melhorado a sua maneira de jogar, tem uma crescente no trabalho do Antônio Oliveira, enfrenta o Santo André, que ainda não venceu dentro do Campeonato Paulista, está brigando na parte de baixo. Se analisar o desempenho de ambas as equipes, o Corinthians tem um leve favoritismo para esse duelo. E não podemos deixar de falar do clássico entre São Paulo e Palmeiras, jogo muito difícil para ambas as equipes, que será no estádio do Morumbi, partida muito difícil para ambas as equipes. São Paulo aí que vem de uma vitória e após quebrar essa série de partidas sem vencer, vamos ver se apresenta a mesma consistência que atuou contra a equipe da Inter de Limeira, enfrentando um time mais incorporado tecnicamente, taticamente, que é a equipe do Palmeiras, que até o momento ainda segue invicta no Campeonato Paulista. Jogo muito equilibrado para ambas as equipes, o São Paulo se apegando ao fator casa e o Palmeiras se apegando principalmente ao rendimento que está sendo feito até aqui no Campeonato Paulista. Em 10 jogos, mais uma vez, repito, venceu 7, empatou 3 e está apresentando um futebol mais consistente. Jogo muito importante para ambas as equipes, mas acho que vence quem errar menos. Bom, é isso aí, Gustavo. Não tem mais nada, passamos a limpo tudo. Estamos encerrando a edição dessa sexta-feira do nosso Connect Sport. Mais uma vez até aqui, agradeço a tua audiência, a tua interação pelas páginas Facebook e YouTube da Connect Brasil TV. Para vocês que estão nos acompanhando pelo canal 15 da Rede Banda Larga, fiquem ligados em nossa programação após o Connect Sport. Desejo a todos uma boa noite. Mais uma vez, não se esqueça, se inscreva no nosso canal do YouTube para ficarem antenados em nossa programação. Que não tem só o Connect Sport, temos aí o Telejornal Tribuna Oeste, segunda a sexta, apresentação Eduardo Araújo, temos aí o Connect Music às terças-feiras à noite com o Tucano, e também temos o programa Amigos do Bem com o Rodrigues, Nanico e vários convidados. Vem ainda o Sport é Show, mais programas aí na grade da programação da Connect Brasil TV, e para ficarem ligados, se inscreva no nosso canal no YouTube, também acompanhe nossa página no Facebook, temos o nosso portal de notícias, acesse o site connectbrasiltv.com para ficarem ligados no nosso portal de notícias, e também para vocês que são assinantes da Rede Banda Larga, sintonizem no canal 15.1 da Connect Brasil TV para acompanhar toda a nossa programação. Desejo a todos uma boa noite, fiquem todos com Deus, um excelente final de semana, e segunda-feira estaremos de volta, se Deus quiser, aqui na Connect Brasil TV, a partir das 8 horas. Tchau, tchau!